No primeiro capítulo é dito que a espiritualidade estuda a energia atômica. Nós vimos lá, estamos em 1949, quando foi publicada essa obra, em aspectos inimagináveis para os encarnados na época. A exortação de auxílio às almas caídas, de desencarnados, claro, agrupadas em regiões trevosas de terrível aspecto. No segundo capítulo, nós vamos àquela palestra, pelo menos que trata dos espíritos desencarnados voltados para o mal, em que organizam, se dirigem cidades espirituais, onde almas caídas se refugiam, fugindo envergonhada de si mesma. Aquele sacerdote que transformou, inclusive, uma verdadeira loba, lembram-se? São filhos das trevas, que se aglomeram, escorando-se aos milhares uns aos outros. No terceiro capítulo, nós vimos e fomos entendendo as sublimes lições da renúncia, da gratidão, e é citado ali as desarmonias da Terra, e são consideradas em tribunais mais altos do que nós possamos imaginar. A riqueza material, ela é configurada como prova perigosa, nós vimos no terceiro capítulo. No quarto capítulo, uma cidade estranha é narrada aqui na obra. Há descrições de reinos trevosos, seres de terríveis aspectos, gemidos lancinantes vindo de toda parte, um ambiente sufocante. E ali, nesse ambiente, padecem centenas de milhares de criaturas em amargos choques de retorno à realidade. E a direção dessa região de muitas trevas é de espírito impiedoso, eles que são intitulados de grandes juízes. Na realidade, crianças, por compaixão celestial, não são levadas para ali. Diga-se de passagem, não existe espírito de criança nessas regiões. No capítulo 5, nós vimos as operações seletivas, a lei de ação e reação, de causa e efeito, presente em toda parte. E, naquela região das trevas, juízes que hipnotizam réus, condenam os réus, martirizam os réus, ao invés de sugerir renovação moral, única via para a liberdade, consubstanciada na paz de espírito. Então, vemos aquela descrição do processo de licantropia, daquela doença mental em que o enfermo se julga transformado em lobo. Nós encontramos no capítulo preciosas elucidações sobre sintonia e aura. André Luiz, no sexto capítulo, faz observações e traz novidades, fala dos halos vibratórios, dos revestimentos de cada espírito, simples e preciosa lição, a prece edifica barreiras às obsessões. Então, quando você ora, você cria uma barreira aos processos obsessivos. E é demonstrado aqui na obra como a desarmonia doméstica entre cônjuges pode ser fruto da invigilância de um deles que, durante o desdobramento do sono, recebe forte influenciação de obsessores vingativos, que é o caso da esposa do dirigente daquele trabalho, onde houve o trabalho de desobsessão de Margarida, ela que achava que o marido era infiel. E aí nós vamos que essa informação que vai trazer, inclusive, é nesse capítulo que nós falamos da segunda morte, representada pela perda do perispírito, seja por grande mérito, quando a pessoa sai de um nível, vai para um nível superior, vai ascender para planos superiores, ou, ao contrário, quando está com densidade muito demasiada, mentalmente falando, na maldade, nos vícios. No caso de elevação, espírito que muito evolui, alçam voos altíssimos no segundo, os espíritos mergulhados no mal transformam-se em ovoides, dos quais os fetos realmente se transformam em seres fora de aspectos humanos. E, nesse caso, para sobreviver, eles se imantam em hospedeiros encarnados ou desencarnados, como eles sintonizaram, que é a questão do vampirismo, de ovoides. Nós analisamos também um quadro doloroso de casas revestidas de lodo, de cheiro repelente, que davam o tom daquele local pelo qual transitavam milhares de loucos declarados. E adiante, um brusco despenhadeiro, e abaixo dele furnas e abismos onde milhares de espíritos alienados mentais se amontoavam. E, neste capítulo, fala de reencarnações, que é o sétimo capítulo, de reencarnações compulsórias sob os auspícios do plano superior, a benefício dos espíritos em expiação de delitos graves. No oitavo capítulo, nós vimos também inesperada intercessão, na realidade, o bondoso instrutor espiritual dialoga com o poderoso espírito que se arvorou em um grande juiz dos culpados. E o objetivo do instrutor
é auxiliar a uma pessoa encarnada que está em vias de alienar-se e desencarnar por subjugação obsessiva de 60 espíritos auxiliares desse grande juiz. Nós estamos falando aqui de Gúbio diante do próprio Gregório, que ele se materializou e procurou realmente se aproximar dele para libertar a Margarida, que estava subjugada por 60 espíritos auxiliares de Gregório. São citados os dragões, são espíritos caídos no mal, operando há muito tempo em zonas inferiores da vida. Então é interessante esse termo dragões, como espíritos caídos no mal, operando já por milhares de anos. E o autor espiritual, no caso André Luiz, repassa o esclarecimento de que os acontecimentos são de conhecimento da espiritualidade amiga, que longe de com eles concordar, administra-os, porém, na medida justa, a benefício de devedores tais que só a dor e as dificuldades inclinam um dia à redenção. No 9º capítulo, nós vamos ver que André Luiz e o companheiro Eloy vão integrar numa equipe de um poderoso juiz, no caso, né, com o fito de auxiliar a citada vítima de tão cruel obsessão. É quando tanto Eloy como André Luiz, eles passam a integrar a equipe de Gregório. Claro, disfarçadamente. O capítulo é de forte expressão ao mostrar que como se processa incessante vampirização pela forma ovoides, fortemente ligada ao cérebro da vítima, cuja energias usuais do corpo físico serviam-lhes de alimento. Ainda interessantes dissertações sobre imagens religiosas em igrejas e halo vital, que é a aura, cujas cores demonstram o patamar moral dos espíritos encarnados e desencarnados. Fala da fluidificação das hóstias naquele templo, lembram-se? No 10º capítulo, nós vamos ver a origem de uma vingança detalhada, o apoio espiritual a todos os médicos e é confirmado. A desarmonia do lar é vista do plano espiritual, demonstrando como a ausência do evangelho traz perturbações a familiares encarnados e desencarnados. A beleza física também nem sempre é paralela à forma perispirítica, como foi aquela mulher que sai do corpo por um processo de... Quando está dormindo, uma verdadeira bruxa, parecia uma pessoa bonita, mas não era. No 11º capítulo, nós temos também a exposição de perigos da mediunidade, quando a pessoa vende a mediunidade mercantilista, os tormentos vivenciados no arrependimento pelos abusos do poder. Há uma excelente lição sobre o ectoplasma, e assim vai. Nós temos o 12º capítulo, nós estudamos sobre a missão do amor, descrita uma terrível influência espiritual negativa, mesmo entre espíritos que se querem bem, encarnados ou desencarnados, mas sintonizados em vingança. E a força do perdão associada a uma sublime prece seguida de preciosa doutrinação, rompem duas barreiras do mal erguida há tanto tempo por almas sedentas de vingança. E aí, assim, diante da força do amor, tais almas reconhecem a permanente caridade de Deus para com seus filhos, dispensada por intermédio de Jesus e seus prepostos. E aí, nós temos todas as outras informações, como nós vimos hoje, a questão da lei de causa e efeito, o amparo fraternal do instrutor, nós vimos o trabalho de sacrifício absoluto de Matilde e muitas outras, o socorro, por exemplo, né? Ele é dissertado quanto ao problema da espiritualidade que se ressente de médios desinteressados e humildes. São citados os médios que têm o procedimento espiritualizado apenas nas poucas horas de duração da reunião mediúnica, quase sempre semanal. E aí é o que nós podemos falar um pouco de nossa obra, porque são preciosas informações, principalmente a mais absoluta certeza dessas personagens citadas, né, que sabemos que André Luiz ficou 8 anos no umbral, né, e que ele também aprendeu muito com esses irmãos que sofrem. Enfim, que nós possamos ter todo o motivo do mundo para refletirmos, para também nos libertarmos do mal e dos males, e que tenhamos a capacidade de gradualmente podermos fazer uma ressignificação em nossa vida, criando uma nova versão para a nossa atual
trajetória reencarnatória. Claro, respeitando sempre o livre-arbítrio de todos, encarnado ou desencarnado. E se estivermos sob o guante de qualquer obsessor que estejam cobrando-nos coisas que fizemos no passado, saibamos pedir perdão não apenas de voz, mas pela prática, a partir da mudança de nosso comportamento, perseguindo o bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz e, sobretudo, o amor, para que nós possamos realmente desencarnar em condições favoráveis para dar sequência ao trabalho do Evangelho. Porque, ao desencarnar, o que nos espera é trabalho e mais trabalho, e vocês viram que nós temos realmente muito trabalho para fazer no momento em que nos convertemos ao Evangelho de Jesus. E Gregório mostra para nós, como símbolo maior de que não é impossível nós termos poder suficiente para demover corações enrijecidos no mal e transformá-lo em corações voltados para irradiar o amor. Que Jesus nos abençoe e até a reflexão de uma nova obra de André Luiz, aqui pela TV Chico Xavier, do qual daremos sequência na próxima.